saúdo mais uma vez a igreja na paz do Senhor, amém. Eterno e maravilhoso Deus, Pai Celestial, eu te entrego o teu Filho, Senhor, que vai trazer a tua palavra nessa noite, Pai. Que tu venha usar ele, Pai, como instrumento, assim como tu tem usado, Pai, o teu Filho, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos o teu Filho com ousadia, Pai. Que a tua palavra, Pai, nessa noite venha em direção a cada um dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Eita, coisa boa é na presença. Glória a Deus. Deus é fiel. Diga aí pro teu irmão, Deus é fiel. Eita, glória. Hoje já é o segundo dia, irmão, da nossa campanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha casa, minha família abençoada por amor. Oh, glória. A minha casa, diga comigo, a minha casa abençoada por amor à presença. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Samuel 6, irmãos, abra a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o texto em que a gente leu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo, clareado aqui. Número 12, né, presbítero? 10, 11 e 12. Vou ler aqui para meditação da igreja. Glória a Deus. E assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. Aleluia. No entanto, Davi congregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Amém, obrigado. Você pode sentar, dando glória a Deus, ao nome desse Deus que tudo pode. Meus queridos, aleluia. É uma oportunidade grande quando nós nos encontramos para adorar a Deus. Eu quero frisar aqui na pregação e citar aqui o nome da irmã de Déa, que a irmã apresentou como visitante. A irmã de Déa, a partir de domingo ela falou comigo, eu orei aqui com ela, disse que já está congregando aqui conosco e já é membro, amém? Glória a Deus. Então, quando a nossa recepcionista vê a nossa irmã, já sabe que ela é da casa. E a igreja está feliz, amém? Seja bem-vinda, irmã de Déa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, falando sobre a arca que simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel. E nós somos conhecedores, irmão Zé Roberto, que inúmeras vezes para Israel ganhar a guerra, a arca da aliança, ela era conduzida na frente e Israel conquistava as suas guerras. Deus dava vitória para o povo de Israel por causa da presença, por causa do amor, a presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, irmãos, houve um tempo que os filisteus vieram contra o povo de Israel. E aqui entra, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
o fato de que a arca, ela foi tomada da casa de Deus, aleluia, do meio do arraial do povo de Israel, porque existia 2 homens que estavam na casa de Deus, mas levavam a presença de Deus de qualquer maneira, irmão Zé Roberto. E estes 2 homens são os 2 filhos de Eli. E os filhos de Eli, irmão Zé Roberto, fazia dentro da casa de Deus da maneira que eles queriam. Eu peço desculpa, irmão, por minha voz, que já tem um bocado de dia que ela está desse jeito. Eu passei 3 dias dando febre, rouquidão, eu não dormia de noite. Teve um dia que eu confesso para os irmãos que eu senti falta de ar, falta de oxigênio. Eu disse: meu fôlego foi agora, eu vou para a glória. Mas Deus me fez eu novamente tomar meu fôlego de novo. Eu estou dizendo isso, nem disse para minha esposa, estou dizendo isso para a igreja, né? E a Bíblia vai falar, irmãos, que Fini e Finéias fazia tudo de errado dentro da casa de Deus. E Eli, ele via tudo, irmã Ivani. E o problema, meus queridos, é a gente ver os nossos filhos, a nossa família, irmãos Alberto, na presença de Deus, fazendo tudo e não querer corrigi-lo. É por isso, irmão, que muitas das vezes nós crescemos na presença do Senhor, na presença de Deus, meio que castigou, nossos filhos crescem meio que não temendo a Deus, assim como os filhos de Eli não temiam a Deus, eles faziam de tudo que desagradavam a Deus. Antigamente, para quem não conhece, era oferecida mulheres na casa de Deus como sacrifício, irmãos Roberto. Não sacrifício literalmente para matar, porque Deus não queria esse tipo de sacrifício, Ele não aceita. Mas o sacrifício, Serginho, numa mulher naquela antigamente, era dela não casar, dela servir a Deus continuadamente dentro do templo, sem casar, como as freiras de hoje. E os bichos eram tão ruins, irmão, que pegavam as mulheres lá para fazer coisas que desagradavam a Deus. Os homens eram maus. A Bíblia vai dizer, Serginho, está escrito que eles eram filhos de quê? Belial é uma coisa ruim, meu irmão. Então os bichos eram ruins. E Deus estava só bilando eles. Oh, glória. Deus estava de olho neles, porque eles não cuidavam daquilo que Deus e que o sacerdote ali, que era o pai dele, entregou para ele. Mas Deus estava observando. Oh glória, Deus está nos observando toda hora, irmãos. E essa mensagem eu orei a Deus. Eu já vim orando desde o dia, Serginho, em que a primeira vez eu fui chamado para pregar no primeiro dia da campanha. Até eu disse para o presbítero Sérgio, eu não posso, porque eu não me preparei. Porque quando você vem para um altar desse daqui, irmão, você precisa passar por um processo de preparação espiritual. Você não vem para cá de qualquer maneira, porque você vem para cá dizendo: Deus, fala as palavras que o Senhor quer falar. Glória. E a Bíblia vai falar que os filhos de Eli eram tudo de ruim. Belial, vamos para frente. E eles e os filisteus vieram contra o povo de Israel, a guerra, Sérgio. E eles tiveram a brilhante ou a infeliz ideia de pegar a arca, irmão Zé Roberto. Aí foi onde eles se ferraram, irmão. Oh glória. Porque ninguém não pode conduzir a presença de Deus de qualquer maneira. Oh glória. Deus está falando aqui nessa noite para os nossos corações, irmão. Eu sempre digo, quando eu estou pregando, o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Eu não vim pregar aqui para você, aleluia, a chave do seu apartamento, a chave do seu avião. Eu vim pregar aqui e falar do Evangelho, aleluia, que nutre a pessoa, que transforma
transforma, que nos chama, aleluia, de dentro daquilo que nos impede de andar na presença de Deus. E andar na presença, porque não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Oh, glória a Deus. E eles, irmão, foram para a guerra, irmão Gustavo, levando a arca. Se deram mal, irmão Zé Roberto. Morreram todos dois. E como se não bastasse, Sergião, quando o pai dele soube, estava no pilar do templo, caiu da cadeira, soube da notícia, caiu, quebrou o pescoço. Oh glória, porque Deus queria fazer uma limpeza. Meu Deus. Aleluia. Porque nós podemos conduzir. Tem gente aqui, irmão, que está conduzindo a presença de Deus de qualquer maneira. Eu não posso me omitir a isso, Sérgio. A palavra de Deus, ela não se omite a nada, irmão. Aleluia. Oh glória. Oh glória. E eles se deram mal, e os filisteus tomaram a presença, Sérgio. E foi uma tristeza. Eu não posso gritar na minha garganta. E foi uma tristeza para todos. É uma tristeza, meu querido, quando a gente perde a presença, quando a gente perde a comunhão, aleluia. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar com você, aleluia. Ainda existe, aleluia, a presença para você, aleluia. Deus está dizendo para você: eu estou aqui, eu não mudei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas não conduz a minha presença de qualquer maneira. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que quando os filisteus levaram uma arca, eles comemoraram os filisteus, pensando eles, Sergião, que ia ficar do jeito que ia ficar, meu querido. Meu Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que eles levaram, irmão Gustavo, a presença, a arca, para a frente de um Deus chamado Dagon, um dos deuses dos filisteus, região. E quando a arca estava lá, meu querido, bafo, o Deus caía por terra, Deus dos filisteus, moneto, caía por terra. Eles pegaram, remendaram o Deus novamente, Sergião, e colocaram a arca lá. Quando chegou lá, o homem estava sem cabeça, sem pescoço, caído. Oh, glória. Imagine, querido, você tem um Deus que tudo pode. Você não tem necessidade, eu não tenho necessidade de nada, Sergião. Eu anelo pela presença desse Deus que tudo pode, aleluia. E a Bíblia diz que no outro dia os filisteus foram se encostar na arca. Estava todo mundo morrendo com hemorroida, Sérgio. A presença, oh glória. Ele é Deus na tua vida nessa noite, querido, aleluia. Oh, aleluia. Até que eles se reuniram, nós temos que tomar uma decisão e tirar essa arca daqui, porque não está dando certo, aleluia. Nós temos que levar para algum lugar. Glória a Deus. Nós temos que conduzir, porque do jeito que está aqui, nós vamos morrer todo mundo. Por causa da presença, Serginho. Porque não pode estar a presença de qualquer maneira. Ele está aqui, a presença. Ela está aqui, a presença, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Põe um pouquinho d'água aí. Tem, sim, Senhor. Põe aí na vazia para mim. A presença está aqui, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando tem água aqui? Obrigado, irmão Alberto. E quando eles têm a brilhante ideia, irmão, de levar a arca para a casa de quem, irmão? Não, Senhor. A arca estava nos filisteus. Ele ia levar a arca. Os filisteus iam levar a arca para onde, irmão? Para a casa de Abi. Pronto, aqui entra Nadab.
Outro caba sem vergonha. Está me desculpando a expressão, irmão. Amém? Se você conhecer a história de Abinadab, você vai ver que ele foi irresponsável com a presença de Deus. Outro que não fazia caso da presença de Deus, aleluia. Porque uma casa, Serginho, que a presença passa 20 anos lá e não acontece nada, é porque é um cabo irresponsável. A vida de pessoas, irmão, que passa 20 anos na presença do Senhor e não acontece nada, está acontecendo alguma coisa errada. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é que aconteceu, irmão? Quando a arca chega na casa de Abinadab, ao invés dele se alegrar, eu vou conjecturar aqui, eu acho que ele não fez nem de conta, seja, a Bíblia não diz, mas eu entendo, pelo entendimento espiritual, que Abinadab não fez nem de conta. Aleluia. Abinadab, irmão, se não me falha a memória, ele era o filho de Jessé. Ele era irmão de Davi. E a arca repousou 20 anos dentro da casa dele. E não aconteceu nada. Aleluia. Sabe por que não aconteceu nada, irmãos? A família dele não foi abençoada. Aleluia. Porque eles não deram honra à presença. Nós precisamos honrar, Sérgio, a presença. Nós estamos falando aqui da presença. Nós estamos falando aqui da arca, irmão. O maior símbolo da presença de Deus no meio dos israelitas. A arca, ela era coberta de ouro, irmão Zé Roberto. A arca, dentro da arca tinha o que, irmão? Tinha o maná, tinha as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu no deserto. Então ela simbolizava a presença de Deus. Mas Abinadab estava tão cego com a vida dele, aleluia, que ao invés dele se alegrar com a presença da arca, irmão Zé Roberto, e cuidar dela, irmão Gustavo, ele botou foi o filho dele, outro cabo irresponsável, o Eleazar, se eu não me falha a memória. Foi ele que cuidava, era ele que cuidava da arca, o guardião. E a casa não acontecia nada, irmão de ideia, por causa, irmão Gustavo, que não fazia causa da presença de Deus. Oh, sabe o que é que Deus está me dizendo aqui, irmão Zé Roberto? Tem gente que não está cuidando daquilo que Deus deu para ele. Serginho, olha aqui para mim, Serginho. 20 anos. Sabe o que é que ele estava dizendo, Abinadab? A Bíblia não diz, mas o sentido espiritual diz: para mim tanto faz. Bota aí, tanto faz. Sabe o que é que Deus está me dizendo nessa noite? Que tem pessoas assim aqui dentro da igreja, aleluia, que para mim tanto faz, eu e hoje como não. Para mim eu não ligo. Está tornando a presença uma coisa comum, irmão. Aleluia. Eu sei que Deus está esmagalhando o osso aqui, aleluia. Como lá em Ezequiel 37, no vale de osso seco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que a palavra está fazendo efeito no teu coração nessa noite. Eu posso sentir, porque o Espírito, ele revela as profundidades de Deus, aleluia. E o Espírito Santo está comungando, dizendo assim: eu estou quebrando o vaso e eu estou fazendo de novo. Oh, aleluia. Abinadab, ele não dava honra
para Deus, ele não dava honra para a presença de Deus. Segundo, sabe por quê? Aleluia, nada acontecia dentro da casa de Abinadab, aleluia, porque ele não cuidava da arca como era de obrigação dele. Ele era obrigado, Sérgio. Sérgio, tem pessoas aqui que Deus tem entregado o dom e disse: meu filho, cuida dos dons, cuida da minha presença. Mas tem gente aqui colocando a presença de Deus para trás. Mas lembra dos filhos de Eli? Deus estava de olho neles. Pode continuar. Isso. Mas está muito bem, vai. Deus olhava lá de cima e disse: vai que vai bem. Vai que vai tudo bem com você. Deus está dizendo nessa noite, querido, não é pondo medo. Deus não põe medo em ninguém, aleluia, porque a Bíblia está escrito que o medo não é de Deus, aleluia. É que Deus está querendo que tu cuide bem da presença que Ele te entregou nas tuas mãos, aleluia. É por isso que essa campanha, a minha família, a minha casa abençoado por amor à presença. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, irmão, por que Deus não abençoava a casa de Abinadab, Sergião? Porque ele não tinha gratidão por amor à presença. Às vezes a gente ganha tudo de Deus, né, irmão? Né, irmão Gustavo? Mas a gente não tem gratidão. Pensa num bicho ingrato, é o ser humano, Sérgio. Pensa num bicho que gosta de desprezar a presença de Deus, é o ser humano, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu querido, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo dentro da casa de Deus, aleluia. Ou nós estamos servindo na presença, ou nossa família está servindo na presença, como Eli, como os filhos de Eli, ou nossa família está servindo, aleluia, na presença, aleluia, como Abinadab, ou aleluia, como os filhos dele estavam servindo, Sergião. Estamos falando de família na presença, por amor à presença. A família de Eli não prestava. A família de Abinadab, pior ainda, aleluia, era uma família que desprezava a presença. Glória. Correndo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abinadab, ele não tinha um pingo de consideração pela presença de Deus. Porque uma vez, irmão, que a presença está na tua casa, está na tua vida, cuida dela. Oh, glória. Porque você pode prestar atenção. A gente pode viver, Sergião, a presença dentro da casa da gente e não acontecer nada. Pergunta por quê, pastor? Porque a decisão de acontecer alguma coisa contigo, aleluia. Aleluia. Mas Davi resolve, Sergião, ir pegar a arca na casa de Abinadab. E quando ele vai pegar a casa de na casa de Abinadab, irmão, para levar para casa de Davi, para levar para Jerusalém, a presença, Sergião. E a arca, irmão, ela é conduzida pelos sacerdotes levitas. Ninguém podia pegar na arca, Sérgio, se não fosse da tribo de Levi. Entenda isso, irmão. E a Bíblia diz que quando Davi leva a arca, pega a arca, eles colocam em cima de quê, Sérgio? Carro. Foi. Já se viu isso, Sérgio, irmão Zé Roberto? Como é que se conduzia a arca pelos sacerdotes levitas e cada qual no ombro, aqui no ombro, não era no carro de boi. Aí a presença carregada numa carroça, irmão.
Aí Deus disse, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Deus disse assim: tá bom também de Abinadab pagar pelo desprezo que ele me deu, pela ingratidão, por tudo que eu passei 20 anos na casa dele, mas ele não teve coragem de fazer nada por mim, de zelar pela minha presença, de estar na minha casa orando, de estar na minha casa buscando pela família dele, de zelar, aleluia. Tem muita gente aqui, irmão, que não zela, qualquer coisinha corre da presença. Está no culto, não aguenta, sai da presença, vira as costas para a presença. E Deus só anotando lá. E quando Abinadab sai conduzindo a arca, juntamente com seus filhos e Davi, o que é que acontece, irmão? O carro dá uma tombadinha, Sérgio. E o filho de Abinadab, que era sacerdote, eles eram sacerdotes, Sérgio, e eles só reparavam a arca, mas não fazia nada pela presença. Ele foi tocar na arca. É que eu estou esquecendo o nome dele, me ajuda aí. Usar. Olha o nome do homem, irmão. Em vez de deixar Deus usar ele. Glória a Deus. O homem deixou foi Deus matar ele. Ao invés de Deus te usar, você está fazendo que nem usar, o contrário. Está tocando na presença de modo ao contrário, na contramão. E quando aconteceu isso, a Bíblia diz, irmão, eu vou correndo aqui, já 9 horas, eu quero orar pelos irmãos. E eu não, vou pedir o presbítero Sérgio para orar. Eu não aguento orar muito, não. E quando Uzá toca na arca, ele morre na mesma hora, irmão, porque não era para ele tocar. E a Bíblia diz que Davi temeu, Sérgio. Aí nessa hora Davi pensou: e agora? Eu não posso levar a arca para a minha casa, para a casa de onde ela deve estar. Aí é onde entra a história de um homem chamado Obed-Edom. Glória. Tem 3 tipos de crente dentro da casa de Deus, irmão. Os da família de Eli, que bagunça dentro da casa, na presença, e não são fulminados numa guerra. Os filhos de Abinadab, a família de Abinadab, que não cuidou também da presença, Sérgio. E Deus castigou Abinadab também, levando um dos filhos dele, e a Obed-Edom e a família dele. Por isso que essa campanha está dizendo, irmão: minha família por amor, minha família na presença, abençoada por amor à presença. E Deus quer abençoar a tua família. Glória a Deus. Para quem não sabe, irmão, Obed-Edom era, Sérgio, o porteiro da casa de Deus. Caba humilde. Para quem não sabe, irmão Zé Alberto, ele era levita, ele era tipo um Davi, Sérgio. E quando, irmão Gustavo, a presença chega na casa de Obed-Edom, aí o negócio é diferente, Sérgio. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Obed-Edom abre o seu coração para a presença. Oh, glória. Um homem pobre, a Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar aqui, que talvez a casinha dele era uma casinha de taipo, Sérgio. Uma casinha que não tinha talvez nem um piso desse daqui. Há quem diga, os historiadores, que a mulher dele era estéril. Isso é historiadores, eu não posso afirmar, irmão. Mas Obed-Edom, quando vê a presença, ele adora, ele cuida
da presença, aleluia. Ele ama a presença, Serginho. Agora o negócio é diferente. Agora, quem não tinha nada, começa a enriquecer. Sabe o que é que acontece, irmão? A vizinhança começa a observar. Faz o homem aí não tinha nada. O homem não tinha nem onde cair morto, irmão Neto. Mas agora o homem está sendo abençoado por causa da presença. Oh, glória. Rapaz, o homem tinha uma roça ali. Rapaz, ele apanhava 10 quilos de arroz só numa roça. Agora o homem está apanhando 100. E os vizinhos comentavam, Sérgio. Pronto, meu peixe. Pegou aqui. Glória. Ó, ele começou a notícia passar de um para o outro. Ó. Rapaz, a casa de Obed-Edom mudou. O negócio mudou. Eu profetizo nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo poder da palavra, aleluia, que Deus nos trouxe nessa noite aqui, porque eu sei que o negócio vai mudar. Que eu sei que a partir de hoje, aleluia, em nome de Jesus de Nazaré, e durante esta campanha existir, a tua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, aleluia, por amor à presença, porque tu não é daquele, aleluia, que despreza a presença, porque tu não é daquela, aleluia, que faz de qualquer maneira da presença, aleluia, tu é daquele que cuida da presença. E aí Deus está me dizendo, Sérgio, que Deus vai mudar a vida aqui nessa noite, por amor à presença. Eu posso sentir Deus aqui, aleluia. Pode contar os dias. E você vai vir testemunhar aqui, você vai dizer: pastor mudou, aleluia, por amor à presença. Pastor, a presença chegou na minha casa. Eu era crente, mas servia a Deus, aleluia. Eu era fiel a Deus, aleluia. Eu fazia assim, mas Deus estava me provando, até que a presença dele entra na minha casa e mudou a minha família, e mudou a minha vida financeira, e mudou a minha estrutura, e mudou o meu modo de pensar, e mudou o meu modo de agir pela presença. A presença de Deus vai fazer, aleluia, vai dar uma guinada na tua família. Oh, Ramada Rabacalaba, Remi canta Ramanda Caramando Cofanayaraba, Rimando Comandayaraba Calabash, Ode que Anto Mandaraia. Aleluia. Oh, continua na presença, fica de pé, igreja, que eu quero orar por ti. Aleluia. Continua na presença. Não tira a tua família da presença. Não vira as costas para a presença. Deixa a presença, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prosperar a tua família por amor à presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Ai, arabacalabacalabais. Uriminaha, arabacanto, mandarabacalabais. Oh, aleluia. Vem aqui na frente, vem. Eu quero orar pelos cabeças. Eu quero orar. Quem quiser se reconciliar, diga: pastor, eu quero me reconciliar. Eu fiquei observando porque é que Davi pode vir. Foi um homem segundo o coração de Deus.